Olá, alunos da EJA, estamos de volta para darmos continuidade em nossas aulas, continuando o assunto do modernismo na literatura. Nós falamos na aula anterior sobre a geração de 30 no modernismo na literatura. Hoje nós vamos falar sobre a geração de 45. Ou seja, geração de escritores, de poetas de 1945, que eram escritores e poetas do modernismo. Então, o tema do texto é Modernismo na Literatura, a geração de 45. João Cabral de Melo Neto, poeta, engenheiro, Clarice Lispector e outros. Então, a geração de 45 representou um grupo de literatos, ou seja, de escritores brasileiros, de terceira geração modernista. O modernismo é dividido em 3 gerações. Primeira geração, que é a que nós vimos na aula anterior, segunda geração e terceira geração. Então, ela surgiu com a revista Orfeu, em 1947. Apesar que essa geração é chamada de geração de 45, mas, na verdade, ela foi divulgada, como se diz, dado início a partir de 1947, com a publicação da revista Orfeu. E teve representantes tanto na prosa quanto na poesia. Esclarecendo mais uma vez, prosa são os textos escritos que não são poesia, não tem o estilo de poesia. São textos escritos de forma que tem parágrafos, enquanto que a poesia tem forma de estrofes. Há uma diferença. Então, tudo que não é poesia é considerado prosa. Contexto histórico. A Segunda Guerra Mundial ocorreu em 1939 a 1945. Portanto, a geração de 45 marca o início da Guerra Fria, da corrida armamentista, bem como o fim da Segunda Guerra e de muitos governos totalitários, do qual se destaca o nazismo alemão. Então, a Segunda Guerra Mundial, se deu no período de 1939 a 1945 e no período havia muitos governos autoritários, inclusive no Brasil nós tínhamos o governo de Getúlio Vargas, que perdurou de 1930 até 1945, durante 15 anos. Era um governo rígido, duro, uma verdadeira ditadura. E então era um período em que muitos países do mundo estavam sofrendo ditaduras, governos ditatoriais. Então, essa geração de poetas, de artistas, passaram a olhar, como se diz, todas essas situações políticas do momento que estavam vivendo. Então, era a época também do nazismo na Alemanha, que se deu, que terminou em 1945, com o término da Segunda Guerra Mundial. O movimento moderno das artes buscava criticar a sociedade, ao mesmo tempo que se distanciava da arte acadêmica. Isso deu lugar ao folclore e aos regionalismos, dentre outros. Então, todo esse movimento moderno nas artes, que surgiram a partir de 1945, eram movimentos, digamos assim, críticos, que criticavam todas as situações políticas, econômicas presentes na sociedade da época.
E aí esses artistas passaram a dar prevalência ao folclore, a linguagem regionalista e, como se diz, trazer para os seus escritos, suas poesias, suas ficções escritas, coisas do popular, que até aquele momento ninguém lembrava. Então, foi nesse contexto que os escritores da terceira fase modernista produziram suas obras. Quer dizer, diante do movimento da Segunda Guerra Mundial, da ditadura que existia no Brasil, que estava terminando em 45, e também em outros países do mundo, todo esse movimento mexeu com os artistas da palavra, que são os escritores. E eles passaram a fazer críticas à sociedade em vários sentidos. Portanto, o modernismo foi um movimento artístico e cultural que surgiu no século XIX. No entanto, no Brasil, iniciou-se com a Semana de Arte Moderna, em 1922. Quer dizer, o modernismo, como a gente viu nas aulas de arte, ele surgiu na Semana de Arte Moderna de 1922, em fevereiro de 1922, com um movimento que houve no Teatro Municipal de São Paulo. Vocês lembram que eu falei isso nas aulas de arte. Por ser um longo período que abriga diversos autores e estilos, o modernismo no Brasil está dividido em 3 fases. A primeira fase, modernista, conhecida como fase heróica, que começa justamente na Semana de Arte Moderna de 1922 e vai até o ano de 1930, quando inicia o governo de Getúlio Vargas, 1930. Foi marcado pelo radicalismo inspirado nas vanguardas europeias, quer dizer, os artistas passaram a ser radicais, a criar uma arte inovadora, uma arte diferente, não só nas pinturas, como a gente viu nas aulas de arte, como também na literatura, que é arte escrita. Como eu já falei, literatura é arte escrita. O escritor cria histórias e muitas vezes envolvendo pessoas populares, pessoas folclóricas da sociedade, e também passar a escrever sobre regiões, várias regiões, como o escritor Guimarães Rosa, como o escritor Graciliano Ramos e outros que passaram a ser escritores regionalistas. Mas tudo teve origem na Europa, a partir do movimento chamado Vanguardas Europeias ou Vanguardas Artísticas, que foi um grande movimento na Europa, como nós vimos nas aulas de arte. Nesse momento, surgiram vários grupos modernistas. O grupo chamado Pau Brasil, o grupo Verde Amarelismo, ou chamado Escola da Anta, o grupo chamado Manifesto Regionalista e o grupo chamado Movimento Antropófago. Então, todos esses movimentos aí são movimentos na arte, da literatura. Na literatura, na poesia e na ficção. Os escritores criavam textos que terminavam se envolvendo no movimento, em um desses movimentos. Na segunda fase modernista, que vai de 1930 até 45, que é a que nós vimos na aula anterior, conhecida como fase de consolidação, o movimento foi marcado pelo nacionalismo e regionalismo, com predomínio na prosa de ficção. Quer dizer, durante o período de 30 até 45, nessa segunda fase do modernismo, houve o nacionalismo, principalmente com o governo Getúlio Vargas no Brasil, em que o Brasil, o país era
digamos assim, endeusado, elevado, né? Era uma coisa da época. Os países passaram a querer cada um ser uma potência, ser desenvolvido, ser maior do que outros países. Isso ficou conhecido como nacionalismo. Além do mais, os artistas passaram a transportar isso para a arte. E o nacionalismo passou a ser a defesa daquilo que era nosso, a nossa cultura. Começaram a se preocupar com aquilo que dizia respeito aos nossos costumes, às nossas paisagens, né, às nossas regiões, e não dar prevalência à cultura europeia. Então, por isso que os artistas passaram a fazer parte desse movimento, e o movimento foi marcado pelo nacionalismo e o regionalismo, que era, como se diz, a prevalência da cultura regional, com predomínio da prosa de ficção. Prosa de ficção era a prosa, eu já disse, prosa é tudo aquilo que não é poesia, que eram as histórias criadas. Ficção quer dizer criação, então eram histórias criadas pelos escritores do modernismo. De tal modo, a geração de 45 reuniu artistas preocupados em buscar uma nova expressão literária, por meio da experimentação e inovações estéticas, temáticas e linguísticas. Então, esse movimento de 45, essa geração de 45, teve uma grande preocupação de inovar na arte escrita. Daí, nova expressão literária criada por eles. Então, houve inovações de estética, ou seja, inovações artísticas, nas temáticas, por exemplo, temas como regionalismo, como folclore, não eram, como se diz, estudados e escritos pelos escritores anteriores, mas os modernistas passaram a dar prevalência a esses temas, levando para os livros a linguagem popular, o modo simples do povo falar, que os escritores anteriores não tinham essa preocupação. A geração de 45 representou uma arte mais preocupada com a palavra e a forma. No caso de João Cabral de Melo Neto e Guimarães Rosa, ao mesmo tempo que explorava assuntos essencialmente humanos, como na obra de Clarice Lispector. Então, enquanto uns tinham preocupação com a linguagem, a maneira de representar, a forma do povo falar, Clarice Lispector era uma escritora que olhava para dentro de si e passava para os livros questões sentimentais. Então, cada um escrevia a sua maneira, de forma diferente um do outro, mas expressando uma linguagem, uma cultura moderna. Havia uma inovação na arte literária. Tanto a prosa quanto a poesia foram exploradas nesse período, no entanto, de maneira mais intimista. Intimista de respeito ao movimento literário que prioriza a expressão dos sentimentos mais íntimos, quer dizer, como Clarice Lispector, que escreveu expressando os sentimentos mais íntimos da pessoa, e isso ficou conhecido como a literatura intimista. Ou então regionalista, que diz respeito a uma dada região, e urbana, quer dizer, sobre a cidade. Quando fala em urbano, diz respeito à cidade. Além da poesia intimista, merece destaque a prosa urbana, a prosa intimista e a prosa regionalista. A prosa urbana, onde o escritor escrevia tudo o que via na cidade. Passava para os seus livros as questões, os problemas sociais da cidade. A prosa intimista, através de Clarice Lispector, em que ela retratava questões sentimentais do ser humano, que vinha do íntimo do ser humano. E então a prosa regionalista
que dizia respeito à cultura regional de cada região. Principais escritores e obras da geração de 45 no Brasil. No Brasil, os literatos de destaque na geração de 45 foram João Cabral de Melo Neto, considerado poeta engenheiro. João Cabral foi um dos mais proeminentes autores da geração de 45. Como um engenheiro, sua obra foi construída de maneira racional e equilibrada. Quer dizer, ele era um poeta e, ao escrever uma poesia, ele raciocinava muito e fazia uma obra bem arquitetada, como se fosse uma obra de engenharia. Então, ele era um maestro da poesia, podemos dizer assim, um verdadeiro engenheiro na sua obra-prima. Grande destaque na poesia, sua obra mais emblemática é Morte e Vida Severina. Essa poesia, Morte e Vida Severina, que é longa, na verdade é um livro com uma poesia única, com o título Morte e Vida Severina, escrito em editado em 1955. Inclusive foi filmado pela Globo. Esse livro foi transformado em um filme e passado na Rede Globo mais de uma vez. Com temática nordestina. A temática do Morte e Vida Severina era o problema social dos retirantes do Nordeste. Então, nela, o autor faz uma crítica social sobre os problemas vividos pelos retirantes no interior do Nordeste. Então, ele mostra, né, um trajeto dos retirantes saindo de suas terras, de sua região para outras regiões em busca de sobrevivência. E ele faz uma grande crítica social sobre isso. Então, são problemas sociais que os escritores anteriores não procuravam registrar em seus livros. E os modernistas, os escritores modernistas, tiveram essa grande preocupação. Vamos ver um pequeno trecho aí do poema Morte e Vida Severina. Aí tem: o meu nome é Severino. Como não tenho outro de pia, como há muitos severinos, que é santo de Romaria. Deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria, do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia, com nome de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos, já finados Zacarias, vivendo na mesma serra, magra e ossuda em que eu vivia. Então, é um pequeno trecho, só lendo a obra completa, para você ver o quanto é muito bem escrita e muito bem elaborada e muito interessante. Então, uma obra criada por João Cabral de Melo Neto, que ficou para sempre na literatura brasileira. Outro escritor famoso, como a gente falou, desse período é Clarice Lispector, uma mulher. Com sua literatura intimista, como a gente já disse, a produção de Clarice é marcada por obras introspectivas de caráter psicológico e subjetivo. Introspectivas que ela olhava para dentro de si. Ela olhava os problemas que a pessoa tinha. A infelicidade, as agruras, o sofrimento, aquilo que amargurava o ser humano. Por isso que ela era de caráter psicológico, que mexia com o psicológico das pessoas, ela passava para o papel aquilo que o psicológico estava falando, digamos assim. Tudo que o psicológico dizia, ela registrava nas suas obras. E o subjetivo de respeito ao sujeito, à pessoa. Destaca-se A Hora da Estrela, de 1977, última obra produzida pela escritora. Então, aqui tem um pequeno trecho desse livro aí, A Hora da Estrela, que diz o seguinte: pensar é um ato, sentir é um fato.
Os dois juntos, sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Deus é o mundo. A verdade é sempre um contato interior inexplicável. A minha vida, a mais verdadeira e irreconhecível, extremamente interior, e não tem uma só palavra que a signifique. Meu coração se esvaziou de todo desejo e reduz-se ao próprio último ou primeiro pulsar. A dor de dentes que perpassa esta história deu uma fisgada funda em plena boca nossa. Então, eu canto alto, agudo, uma melodia sincopada e estridente. É a minha própria dor, eu que carrego o mundo e há falta de felicidade. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Então, ela faz uma crítica mostrando o quanto era infeliz e por isso ela diz, felicidade? Nunca vi palavra mais doida. Então, um pequeno trecho do livro intitulado A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. E então vem Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa, com sua prosa regionalista, escreveu, levando para seus livros, a linguagem regional do homem sem estudo, digamos assim, e por isso ele ficou destacado. Ele era, inclusive, um diplomata, era um homem de muita cultura, de muito conhecimento, mas preferiu escrever, retratando nos seus livros, o modo simples do povo falar. Então, destaca-se o Grande Sertão Veredas, é a obra principal de Guimarães Rosa, é Grande Sertão Veredas. Nela, o poeta recria os costumes do sertanejo e a fala dos personagens, por meio da linguagem regionalista, popular e coloquial. Coloquial é a linguagem popular. Vamos ver um trechozinho do livro dele, Grande Sertão Veredas. Ele diz, de Adorim, que era um personagem, acendeu um foguinho. Eu fui buscar sabugos. Mariposas passavam muitas por entre as nossas caras, e besouros graúdos esbarravam. Puxavam brisa. O ianço do vento revinha com o cheiro de alguma chuva perto, e o chiim dos grilos ajuntava o campo aos quadrados. Por mim, só, de tantas minúcias, não era o capaz de me lembrar. Não sou de a parada pouca coisa, mas a saudade me lembra que se hoje fosse, de Adorim me pôs o rastro dele para sempre em todas essas quisquilhas da natureza. Sei como sei, som como os sapos sorumbavam. De Adorim, duro, sério, tão bonito, no relume das brasas. Então, ele retratava ele, para fazer esse livro, inclusive, fez uma viagem ao interior de Minas Gerais, a cavalo, e saiu pegando histórias, anotando o modo de falar do povo, e depois produziu essa grande obra que é lida no mundo inteiro, chamado Grande Sertão Veredas. Eu tive a honra de ler esse livro 3 vezes. Eu gostei tanto que foi um dos únicos livros que eu li 3 vezes. Então, gente, eu acredito que ficou mais ou menos explicado o texto. Na próxima semana, na próxima segunda-feira, estarei remetendo, enviando a atividade correspondente. Deixo um abraço para todos. Espero que todos estejam bem e até a próxima.